Muito bem, meus amigos, o Brasil News está de volta. Recebemos agora em nossos estúdios o coronel PM Alberto Sardilli. Com 34 anos no setor militar estadual, atuou em organizações militares de destaque, entre elas a Cavalaria, a Rota, a Casa Militar, Batalhão de Choque da Polícia Ambiental, sempre focado na melhoria da gestão e melhoria da imagem institucional por meio de ações operacionais descentralizadas e centralização administrativa, visando a melhor aplicação de recursos humanos e redução de custeio, mantendo controle e qualidade. Alberto Sardilli está aqui conosco, ele atuou também no assessoramento político do âmbito do Poder Executivo e Legislativo. Bem, não é necessário dizer que é uma pessoa dedicada à questão de segurança pública. Muito obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Seja bem-vindo. Obrigado pelo convite. É uma honra hoje aqui poder falar um pouco sobre segurança pública no estado de São Paulo. Pois é, e trazendo o nosso gancho, que é essa Operação Escudo aí no Guarujá, que foi encerrada na última semana. A gente queria ouvir esses últimos acontecimentos, porque a vitimização do pessoal entre os marginais, o indivíduo que é combatido pela Polícia Militar é flagrante, mas existe também o outro lado. E é exatamente sobre esse outro lado que a gente gostaria de falar com o senhor. Qual é a situação como o senhor encara a atual situação dessa Operação Escudo, coronel? Bom, eu entendo que o que aconteceu foi um choque de gestão, tá? Em decorrência de um cenário existente já há algum tempo, em especial lá na Baixada Santista, onde a marginalidade começou a entender que estava dominando aquela região. E o atual governo, capitaneado pelo governador Tarcísio e pelo secretário Derrite, após aquele fato grave envolvendo um soldado da Rota que foi assassinado dentro da viatura no exercício do serviço policial, endureceram com o crime. Endureceram de uma forma que houve, pelo costume que se tinha, onde a segurança pública lá não estava efetivamente presente da forma que a população paulista deseja, o crime conflitou com a segurança pública de forma direta. Então, há uma percepção de que toda a ação tenha se mobilizado em função de uma vingança com a morte desse componente, não é? Desse integrante da Polícia Militar. Isso, vingança. É uma sensação natural, mas a Polícia Militar ela é técnica. Ela atua em cima de dados captados com a inteligência policial e com a expertise do policiamento que trabalha naquela região. A gente não trabalha com vingança, mas os resultados acabam dando essa imagem na ação policial. Irmão, se a gente pegar os dados da Operação Escudo, a gente vê o caos que aquilo se encontrava. Com as mortes, nós tivemos quantas mortes? 20... Do lado dos bandidos, 28. 28 mortes. 28. Do lado da segurança pública. Essa que pouca gente fala. Né? São 8 policiais, mortos, sendo que 7 estavam de folga ou eram inativos. Ou seja, na trairagem, foram atrás dos policiais que, até pela condição do momento, não estavam preparados e acabaram matando 7 policiais, mais o soldado Reis, que era o soldado da Rota. Fora um delegado de polícia... O soldado Reis foi o primeiro soldado o primeiro, que foi lá toda. Em julho, no final de julho. Sexta-feira, o assassinato de um sargento da PM que estava de folga também. E folga estava de folga, lavando a calçada de Isso casa. A gente vê como vingança. Isso a gente vê como vingança. Né? E por óbvio que a Polícia Militar ela tem treinamento, equipamento e efetivo preparado para lidar com o crime. Se a polícia vai a campo lidar com o crime numa área afetada pela criminalidade, como se encontrava a região da Baixada Santista, por óbvio que nós vamos ter resultados de lesões e de mortes. Porque o crime, ele afronta a segurança pública. Nós tivemos a apreensão de mais de 1 tonelada de drogas. Isso, para o marginal, não é droga, é dinheiro. E ele vai lutar
até se for o caso com a vida dele, para tentar evitar que a polícia retire a droga. O marginal tem armas que, se ele perde, ele corre o risco de morrer. Então, ele luta também para evitar a morte dele. A morte desse sargento da PM na sexta-feira indica que a situação não está dominada lá. Não. E assim, a gente fala que acabou a Operação Escudo e, infelizmente, houve uma pressão de alguns órgãos, inclusive governamentais, como a Defensoria Pública, como a Ouvidoria, tratando a polícia, até a Polícia Militar, nessa época, até a semelhança da época de praticamente 30 e tantos anos atrás no Carandiru. Como se fosse um massacre, mas não é massacre, é uma ação técnica, onde cada ocorrência vai ser estudada, vai ser apurada, não somente pela Polícia Militar, mas também pela Polícia Civil. De uma certa forma, essa atuação toda da polícia agora é comparada, não sei se bem ou mal, comparando com o massacre do Carandiru. O senhor aceita isso, não? Não dá para aceitar. Até porque ainda nós não tivemos um resultado final daquela ocorrência de 1992 do Carandiru. O que houve são várias narrativas e recursos de ambos os lados. Então, a gente não pode fazer comparação. Primeiro, o Carandiru é um local confinado, né, com bandidos amotinados, armados, e o resultado foi aquele que a gente, infelizmente, aquele resultado que a gente teve. Agora, a gente está falando de uma região urbana dentro de grandes cidades, como Santos, São Vicente, toda aquela região da Baixada Santista, aonde a própria topografia criou um ambiente favorável para o crime, porque é uma região semelhante à do Rio de Janeiro, né, onde o morro garante, pela questão topográfica, uma certa vantagem para o crime. Coronel, existe uma guerra no litoral brasileiro, naquela região de Guarujá? É uma pergunta que o senhor, por favor, vai responder depois do nosso intervalo. Nós somos obrigados a promover um intervalo agora, mas voltamos logo em seguida com essa entrevista ao vivo aqui nos estúdios da Rede Brasil de Televisão com o Coronel PM Alberto Sardilli, falando sobre essa atuação da polícia no litoral paulista. Nós voltamos já.